Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Rafael Barbosa, sou farmacêutico, mestre e doutor em Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Cariri. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre toxicologia de medicamentos. É claro que já adianto para vocês que não vai dar para a gente conversar sobre todos os medicamentos, mas vamos falar um pouquinho sobre as principais intoxicações que são ocasionadas pelo uso dessas substâncias, tá bom? Lembrando a vocês que o uso de medicamentos é muito comum, eu acho que todos nós aqui utilizamos medicamentos de alguma forma. Me conta aqui nos comentários se você utiliza algum medicamento, se alguma vez esse medicamento gerou alguma reação tóxica no seu organismo, tudo bem? Mas antes de mais nada, lembra, desce o player aqui embaixo, se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações para receber aí a notificação de novos vídeos. É claro que se você puder, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, que isso nos ajuda bastante a chegar a mais pessoas para propagar aí o conhecimento. Dá um trabalhão fazer essas aulas aqui para vocês e eu agradeceria muito se vocês pudessem compartilhar esses vídeos, tudo bem? Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre os medicamentos, né? Sobre toxicologia de medicamentos. E aí é importante lembrar para vocês que medicamento ele não é vilão. Medicamento, normalmente, ele vem para nos ajudar. Então, a manutenção da saúde depende, sim, do uso de medicamentos. Qual é o grande problema? É que as pessoas hoje utilizam esses medicamentos de forma irresponsável. E aí entra o papel de vários profissionais de saúde. Mas eu queria destacar aqui para vocês o farmacêutico. E aí o farmacêutico pode te ajudar a entender melhor o uso desses medicamentos, entender a melhor maneira de utilizar, entender quais são as possíveis reações adversas, entender se você pode utilizar aquele medicamento ou não com um determinado alimento, com um determinado líquido. Então é importante que você procure o seu farmacêutico de confiança, tenha o seu farmacêutico de confiança, mas sempre procure um profissional que vai conseguir, estudou para isso, né? Entendeu como é que esses medicamentos eles podem funcionar, ok? Então os medicamentos eles são aliados na manutenção da saúde, porém eles podem causar sérios danos quando são administrados de forma incorreta. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre as áreas mais afetadas por intoxicações de medicamentos e quais são os grupos de medicamentos que são frequentemente envolvidos nesse processo, tá bom? Bom, gente, vou trazer vocês aqui para a nossa lousa para a gente conversar um pouquinho justamente sobre toxicidade de medicamentos. Vamos aqui primeiro diferenciar o que é efeito adverso do que é efeito colateral. Preste atenção. Efeito adverso e efeito colateral, pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, é a mesma coisa, certo? Porém, o que acontece? O efeito adverso, que é o nome que nós mais utilizamos hoje, ele é uma resposta prejudicial e indesejável. Então, quando a gente trabalha dentro do hospital, por exemplo, ou fora dele, né, no ambulatório, para que o paciente utilize o medicamento de forma segura, é justamente para que a gente possa notificar essas reações adversas e que a gente possa diminuir o risco desses eventos adversos, desses efeitos adversos, tá bom? É importante lembrar que toda vez que nós falamos sobre essa questão de notificação e de risco, isso aqui não é um papel exclusivo do farmacêutico. A notificação pode acontecer pela equipe. Normalmente, no serviço de farmacovigilância, somos nós que fazemos esse processo, né? Porque justamente o farmacêutico está ali com mais contato com o medicamento. Porém, essa notificação pode acontecer por vários outros profissionais, beleza? Então é importante dizer isso para vocês. Quando a gente fala sobre essa questão de efeito adverso a medicamentos, é importante lembrar que essas classificações de reações adversas, elas têm várias. Nós já vimos, inclusive, na nossa aula 3. Então, se você quer voltar e quer entender um pouco mais, volta na aula 3 que tu vai ver lá os tipos de reações adversas, que vão desde reações esperadas, quando se usa determinado medicamento, até reações idiosincráticas, por exemplo, que são aquelas que não têm explicação ou que são condicionantes de determinado indivíduo. Já o efeito colateral é um efeito não pretendido, benéfico ou adverso. Percebe que são muito parecidos? Então, por isso que hoje a OMS não usa mais o termo efeito colateral, ela fala apenas de efeito adverso, tá bom? Já o efeito tóxico é um efeito adverso, causado pela constância do efeito farmacológico em doses terapêuticas. Então veja bem, se você utiliza, por exemplo, corticoides de maneira contínua, sem fazer interrupções de dose, ajuste de dose, em ajustes de intervalo, você pode ter um efeito tóxico, que pode ser, por exemplo, uma síndrome de Cushing. Então esse efeito tóxico é um efeito adverso causado pelo uso do medicamento, mesmo que em doses terapêuticas. Já a intoxicação vai acontecer quando há superdosagem desse medicamento, quando você utiliza a mais do que deveria utilizar, seja num tratamento medicamentoso contínuo ou através de uso agudo, né? E aí a gente retorna àquele tema que nós já falamos ontem, que é antes, né? Que é o índice terapêutico. Rafa, o que é o índice terapêutico? É a margem de segurança que nós temos daquele medicamento. O índice terapêutico vai dizer para a gente qual a distância entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Quanto maior for essa distância, maior o nosso índice terapêutico, tá bom? Exemplos de fármacos que têm IT baixo: varfarina, digoxina, lítio, fenitoína, carbamazepina, teofilina, gentamicina e vancomicina. E olha só, para você que está aí estudando e quer saber um pouco mais por que é importante saber desses medicamentos, quando a gente está trabalhando na farmácia hospitalar, uma das coisas que a gente faz
na instrumentalização do serviço hospitalar é sinalizar medicamentos que têm risco para o paciente. E esses medicamentos, na maioria das vezes, são medicamentos que têm índice terapêutico baixo, ou seja, são medicamentos que a relação entre dose efetiva e dose tóxica ela é muito estreita. Então, qualquer erro na administração, ou na diluição, ou na dosagem incorreta desse medicamento pode trazer efeitos indesejáveis para o paciente. Por isso que quando a gente tem esses medicamentos na prescrição médica, a gente normalmente precisa ter ali uma avaliação, uma vigilância mais intensa para evitar que esses erros, que esses processos aconteçam, tá bom? Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas características, né, em relação ao panorama de intoxicações medicamentosas no Brasil. É válido lembrar que no Brasil nós temos o Cinetox, que ele é muito importante, inclusive para a região, para a gente poder avaliar, por exemplo, deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder avaliar, por exemplo, as características de intoxicação no Brasil. O Cinetox, ele vai justamente pegar todas essas informações, vai compilar essas informações e a partir do momento que ele compila essas informações, ele torna esses dados públicos. No Brasil, nós também temos acesso ao Vigimed, que é um sistema da vigilância sanitária que também utiliza esses dados para compilar as informações relacionadas a intoxicações medicamentos. Então, no Brasil, boa parte das intoxicações ocasionadas por medicamentos, elas resultam em quatro pontos. Cura, sequelas, óbitos ou outros, como podem ser, por exemplo, sequelas passageiras, né? Então, o que é que a gente tem como dados epidemiológicos? Então, 30% dos eventos adversos ocasionados por intoxicação de medicamentos são em crianças de 1 a 4 anos. E aqui tem um detalhe interessante. Por exemplo, quando você pega um medicamento que tem um saborzinho muito bom, o problema não é o medicamento ter sabor. O problema é que muitas vezes você deixa esse medicamento muito próximo dessas crianças. E aí, automaticamente, elas vão consumir aquele medicamento. Eu até brinco muito, quando eu trabalhava na farmácia, tem um medicamento que eu adoro para tratamento de alergias, né? Que é o Histamin, maleato de desclorfeniramina. Não precisa ser o Histamin não, tá? Histamin é um nome de um similar, mas você pode utilizar o maleato de desclorfeniramina. Todos eles são muito gostosos, muito gostosos. Assim, mas é muito bom mesmo. E aí eu fico pensando, né? A criança toma aquele medicamento a primeira vez, gosta daquele gostinho de cereja, fica querendo tomar o tempo inteiro. Se ela tiver acesso, consequentemente ela vai se intoxicar, né? É tanto que alguns fabricantes, eles modificaram até a cor do medicamento para evitar que a criança tenha um estímulo de beber, né? Alguns são incolores justamente por conta disso. Só uma curiosidade para vocês. 53% dos casos estão na região sudeste e 62% dos casos são em mulheres, quando se trata aí de sexo, né? Quais são as classes mais envolvidas nesses processos? Benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, antidepressivos e analgésicos, tá? Tanto os opioides quanto os não opioides. Bom, primeiro vamos falar de toxicologia relacionada aos medicamentos psicotrópicos. Lembrando a vocês que os psicotrópicos são aqueles medicamentos que vão agir a nível do sistema nervoso central, tá bom? É importante lembrar que quando a gente fala desses medicamentos, normalmente eles vão mexer em alguns mecanismos específicos, como por exemplo, os antidepressivos tricíclicos que vão interagir ali com a recaptação de serotonina, de noradrenalina, dessas catecolaminas no geral, além dos medicamentos, por exemplo, ansiolíticos, que vão agir lá no nosso queridíssimo GABA, né, no canal de GABA dependente, que é o ácido gama-aminobutírico. Um exemplo deles, por exemplo, é o clonazepam. Então, os antidepressivos, sejam eles tricíclicos ou os inibidores da monoaminoxidase, para você que não está lembrado na farmacologia, tem aula aqui no canal falando um pouquinho sobre esses antidepressivos. Vale lembrar que os inibidores de monoaminoxidase eles estão entrando em desuso, mas ainda são úteis em pacientes que não respondem muito bem a inibidores seletivos de recaptação de serotonina, por exemplo. Então, a monoaminoxidase está dentro do neurônio, e dentro do neurônio, essa monoaminoxidase ela degrada essas catecolaminas. Então, por exemplo, a serotonina ela volta para o neurônio e é degradada. Com a inibidor da MAO, não. Essa serotonina retorna para a vesícula e já vai sendo liberada novamente pelo neurônio, causando ali nessa condição uma resposta melhor, né, a essas sintomatologias. Então, os sintomas de intoxicação por esses medicamentos incluem alucinações, confusão mental, convulsões, taquicardia e hipotensão ortostática. Lembrando a vocês que tudo isso aqui é causado por uma síndrome catacolinérgica, né? Normalmente causada pelo acúmulo de serotonina, que é onde esses medicamentos normalmente agem, né? Tratamento, lavagem gástrica, carvão ativado e suporte cardiopulmonar. Não tem antídoto nesses casos. No caso dos ansiolíticos, a gente tem os benzodiazepínicos, que são muito seguros isoladamente, e eu já falei disso aqui na farmacologia. Os ansiolíticos, no benzodiazepínicos nesse caso, eles alteram a frequência de abertura do canal de GABA, voltagem independente, diferentemente, por exemplo, dos barbitúricos. E os barbitúricos, nesse caso, eles alteram o tempo em que esse canal fica aberto. Então, casos como
o uso do Gardenal, né, do fenobarbital, eles são muito mais graves de serem tratados do que com os benzodiazepínicos, porque os benzodiazepínicos, eles têm um mecanismo de ação no qual o torna eles mais seguros, diferentemente, por exemplo, dos barbitúricos, como eu acabei de mencionar. A intoxicação pode causar sonolência, confusão e ataxia, e intoxicação grave, depressão respiratória. Lembrando a vocês que nesse caso aqui nós temos antídotos, que é o flumazenil, questão de concurso certa, tá bom? Flumazenil, antídoto para benzodiazepínicos e barbitúricos. Lembrando que os barbitúricos, eles têm IT baixo, ou seja, baixo índice terapêutico, e tem alto risco de dependência. Aqui nós vamos trazer por último os antipsicóticos, que existem efeitos diversos. Existem antipsicóticos atípicos que podem agir de maneiras diferentes, mas normalmente o que é que eles podem causar? Síndrome neuroléptica maligna, discinesia tardia, acatesia, hiperprolactinemia, alterações endócrinas e cardiovasculares. Lembrando a vocês que isso aqui pode causar problemas de movimento, como eu já falei, né, discinesia, pode causar problemas relacionados diretamente a relações neurolépticas que podem ser comprometidas, e a monitorização contínua é essencial para prevenir complicações graves. Aqui eu vou trazer para vocês um antipsicótico que eu monitorava bastante na farmácia quando eu trabalhava, porque normalmente ele gera muito efeito adverso. É a quetiapina, tá bom? E aí não caiam nessa de, não, quetiapina é tóxico, não vai usar quetiapina. Não, não funciona assim. A questão aqui é monitorar bem como é que esse paciente está respondendo ao uso desse medicamento. A ausência de monitoramento é que causa, na maioria das vezes, problema para o paciente, tá bom? Então, monitorar é sempre muito importante. E você, meu colega médico, tá aí assistindo esse vídeo, muito obrigado pela sua audiência, certeza. Utilize o farmacêutico com você, especialmente para pacientes que estão em tratamento crônico, para vocês discutirem esses casos e trazer um tratamento cada vez mais eficiente para o paciente. Não caia nessa balela só de receber ali representante e achar que o medicamento do representante é sempre melhor. Fica de boa, que não é bem assim que funciona, tá bom? Já no caso dos analgésicos, anestésicos e fitoterápicos, a gente tem que trazer aí algumas informações importantes. A primeira informação importante é que fitoterápico, por mais que eles sejam medicamentos à base de produtos naturais, eles também causam problemas, também podem ser tóxicos, tá bom? No caso dos analgésicos e dos anestésicos, eu vou trazer duas classes para vocês, na verdade, dois medicamentos que são muito importantes. Os opioides, que nós já falamos aqui na aula passada sobre drogas de abuso, eles podem causar overdose fatal, têm propriedades farmacocinéticas muito diferentes de acordo com o opioide, mas eles têm um antídoto, que é a naloxona. Inclusive, na cidade dos Estados Unidos, que eu esqueci o estado em que está acontecendo o surto do uso desses opioides, eles distribuem naloxona gratuitamente, principalmente para evitar que esses pacientes possam entrar em efeitos tóxicos e eventualmente chegar à morte, tá bom? Já no caso do paracetamol, que embora seja um medicamento MIP, medicamento isento de prescrição médica, esse medicamento aqui pode causar hepatotoxicidade grave, certo? Então, doses muito altas podem ocasionar, nesse caso aí, problemas no fígado, beleza? O paracetamol, ele é metabolizado no fígado, ele gera um metabólito tóxico, que é o NAPQI, certo? Esse metabólito tóxico se acumula nos hepatócitos, causando uma toxicidade por conta do acúmulo de radicais livres, tá bom? E aí ele tem antídoto também, carvão ativado, se a intoxicação for até 4 horas, e N-acetilcisteína, que é, nesse caso aí, o antídoto do paracetamol. Já os anestésicos locais, as intoxicações, podem causar arritmias, convulsões, parada respiratória, e doses elevadas acabam afetando os outros sistemas, porque ele deixa de ser um acesso local. E no caso do fitoterápico, eu vou trazer para vocês aqui ginkgo biloba, que pode aumentar o risco de hemorragia, muito importante lembrar disso. Passiflora, que pode afetar o sistema cardiovascular. Aloe vera, que pode gerar nefrotoxicidade, inclusive destruição completa renal, tá? E o controle de qualidade é rigoroso. Por quê? Porque quando a gente fala de produtos fitoterápicos, existem ali várias classes de compostos ativos que podem gerar essa toxicidade. Então, o que garante que ela gere menos toxicidade é justamente a padronização desses fitoterápicos. Então, quanto mais padronizado for, mais a gente sabe quanto tem de substâncias, né, de quais são as substâncias e quanto tem de cada classe, e a gente consegue definir se ele vai gerar uma toxicidade maior ou menor. Bom, galera, agradeço vocês terem ficado comigo em mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de encaminhar esse vídeo para mais alguém. Não esquece de olhar as minhas redes sociais aqui embaixo. Me segue lá se você ainda não me seguiu, né? Me segue no Threads. Estou sempre lá no Threads, estou sempre no Instagram. Uso pouquíssimas redes sociais. Mas se você puder compartilhar esse vídeo para outros colegas aqui na plataforma do YouTube, eu agradeço bastante. Não esquece de deixar seu comentário aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.